Se você já se perguntou como colocar limites sem punir, sem gritar e sem perder o controle, esse vídeo é para você. Eu sei que muitas vezes ou a gente é firme demais e isso soa duro, ou a gente é amoroso demais e isso soa permissivo. Mas e se eu te falar que o limite e o afeto andam juntos? E aliás, que limite é um ato de amor pelos nossos filhos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os limites, sobre por que os limites são tão importantes para a vida das crianças, como o cérebro processa esses limites, como de forma prática colocar limites de forma respeitosa e simples, e ainda o que fazer quando o seu filho não respeita esses limites. Então vem comigo, eu já queria te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com outras famílias, com outras mães, curte o nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para muitas e muitas pessoas. Muita gente confunde limite com punição, mas o limite ele não serve para punir a criança, ele serve para ensinar. Parece uma mudança simples de vocabulário, mas quando a gente troca a palavra punir por ensinar, toda a nossa intenção muda e o objetivo pelo qual a gente coloca o limite na vida dos nossos filhos se transforma. E as crianças percebem isso. O limite ele é uma barreira saudável para a criança aprender o que pode, o que não pode, como o mundo funciona e também para ajudar ela a se autorregular. O cérebro das crianças ele está em desenvolvimento, eu sempre falo isso aqui, tem muitos vídeos no canal falando sobre isso, e especialmente o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Ele é a parte do cérebro que é responsável pela autorregulação. Ou seja, quando a gente coloca limites consistentes, a gente ensina a criança até onde ela pode ir, a gente está ajudando o cérebro a fazer conexões que ajudam no seu desenvolvimento. Sem limite, as crianças elas não aprendem a lidar com a frustração, né? O limite é uma ótima forma da gente ensinar as crianças num ambiente seguro a lidar com a frustração, então sem limites elas não aprendem isso. Elas podem tornar crianças que não aceitam não, e você já imaginou um adulto que não aceita não? Quando a gente pensa na criança, além daquele momento pontual e pensa na vida dela, imagina, ela vai se tornar um adulto que não aceita não, que não sabe conviver com regras, que não sabe viver no mundo como ele é. Um adulto que tem baixa tolerância ao desconforto, porque limite também ensina as crianças a viver um desconforto e a lidar com aquele desconforto e a encontrar soluções para aquele desconforto. E que não sabem respeitar o espaço do outro, ou seja, colocar limite hoje na vida do seu filho ajuda ele a se tornar um adulto melhor. Então, por mais difícil que seja para nós pais e mães, é muito importante. Por isso que eu falo que limite é um ato de amor e é possível o limite e o afeto andarem juntos. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Então, vamos pensar na rotina do sono. A gente às vezes pensa em limite em coisas muito duras e rígidas, mas vamos pensar na rotina do sono. Se uma criança ela vai dormir a qualquer hora, um dia ela dorme às 8, outro dia ela dorme às 11, outro dia ela escolhe o horário de dormir, ela não cria um padrão. Isso é muito importante, o cérebro precisa de previsibilidade. Pensa, é um cérebro que está em desenvolvimento, ele precisa saber o que esperar, saber o que vai acontecer para ele conseguir se autorregular. Agora, se você estabelece um horário fixo, é isso que acontece. O cérebro da criança começa a entender essa previsibilidade. Então, pode ser que no começo ela tenha dificuldade em aceitar que ela tem que parar de brincar 7h30 para ir para o quarto. Mas conforme isso vai acontecendo, o cérebro vai se acostumando com aquele padrão e aquilo vai se tornando um hábito. E para te ajudar a colocar limites com afeto e com segurança, eu vou te explicar de uma forma muito simples e didática uma coisa que a gente pode chamar de cérebro emocional e cérebro racional. Lembra quando eu falei para vocês que o cérebro está em desenvolvimento? O cérebro da criança, né, o cérebro humano, ele não nasce pronto. E a primeira parte a se desenvolver, que já começa a estar ativa desde o nascimento, é a parte responsável pelas nossas emoções, que é a parte que a gente pode chamar de cérebro emocional. Então, por isso que a criança, ela tem emoções tão intensas, porque ela tem essa parte do cérebro mais desenvolvida. O cérebro ele não se desenvolve todo ao mesmo tempo, e essa é uma questão importante para o comportamento infantil. O cérebro emocional, ele não controla impulsos, ele não consegue se autorregular, porque ele não tem o cérebro racional junto. Então, por isso que quando você coloca um limite na vida do seu filho, ele pode reagir se jogando no chão, gritando, chorando. Não significa que o seu limite está errado, significa que o seu filho ainda não tem habilidade para lidar com a frustração do não, para lidar com a frustração daquele limite.
Muito importante saber isso para você ter segurança na hora de colocar o limite. É normal, não dá para você colocar um limite na vida do seu filho e esperar que ele vá ter a maturidade de dizer obrigada, né? Ele não consegue, ele não tem nem maturidade cerebral para falar isso, ele não tem repertório, não tem habilidade de vida ainda para falar isso para você. Então é normal que ele tenha uma reação de se opor a esse limite, é normal que ele tenha uma reação de descontrole emocional, porque é o que ele tem hoje de repertório. Então, muitas vezes, quando a criança se joga no chão, ela chora, o adulto cede, né? E aí esse é um ponto importante. Isso ensina para a criança que o quê? Se ela insiste, se ela chora, o limite cai. Por isso que eu falo muito que a gente precisa ter limites consistentes, limites previsíveis, e por isso que esse limite precisa sair de dentro de um lugar de segurança dentro de nós, né? A gente precisa ter muita segurança naquele limite que a gente está colocando. A criança, ela pode sentir qualquer coisa, raiva, frustração, tristeza, mas o limite continua o mesmo. E aí, eu vou dar um exemplo prático aqui. Se seu filho quer desenhar e é hora de dormir de novo, eu vou pegar o exemplo do sono, porque é um exemplo que acontece, né, diariamente nas nossas vidas. Ele quer continuar brincando, mas ele precisa ir dormir. É claro que ele vai chorar. É claro que ele vai se opor. Principalmente se você está estabelecendo esse limite agora, recentemente. Isso não quer dizer que o limite está errado, quer dizer que seu filho precisa que você ajude-o a lidar com aquele limite. Você precisa ajudá-lo a passar por aquele desconforto e não mudar o limite, não ceder. Então é possível, quando eu falo que é possível o afeto e o limite caminharem juntos, é isso. Quando você entende que aquela reação que o seu filho está tendo frente a um limite não é contra você, não significa que o seu limite está errado, sim que eles são de acordo com as capacidades que ele tem, você sai de um lugar de dureza e vai para um lugar de eu pego na sua mão, filho, e eu te ajudo a passar por esse desconforto. Eu pego na sua mão e eu te ensino como lidar quando a frustração aparece. Porque esse é o nosso papel, dar limites e guiar, dar limites e ensinar. Então, você pode falar para o seu filho algo como: eu sei, filho, que pintar é muito legal, mas agora é hora de dormir. A gente vai juntos. Eu posso até ler um livro para você lá no quarto. Vamos. Agora que a gente falou sobre a importância dos limites, como eles funcionam dentro do cérebro da criança e por que as crianças às vezes têm dificuldade de aceitar os limites, vamos falar sobre como estabelecer limites de forma respeitosa, afetuosa e ainda assim firmes. Eu coloquei aqui algumas estratégias. Primeiro, defina limites que sejam claros e coerentes. Limites claros é muito importante. A gente não precisa explicar muita coisa para as crianças. Às vezes a gente só precisa explicar aquele limite e a gente precisa dar consistência para ele, né? Então, os limites, eles não podem ser hoje é uma coisa e amanhã eu cedo. Hoje eu permito, amanhã não permito. Isso é muito imprevisível para a criança. Como eu falei, o cérebro dela está em desenvolvimento e ele precisa de previsibilidade. Quanto mais previsibilidade, mais aquele limite é repetido e se torna um hábito. Quanto mais previsibilidade, mais calma a criança fica. Quanto mais previsibilidade, mais ela coopera. Então, a gente precisa ter essa consistência nos limites, né? E também não adianta limitar uma coisa que realmente não é um problema. Se você não está disposto a segurar aquele limite até o final, pensa se você quer colocar esse limite. Porque se a gente começa também a colocar limite em tudo, em pequenas coisas, fica tudo muito difícil. Aí, por isso que a gente acaba cedendo. Então, eu falei, hoje você não pode, mas aí aquilo não é negociável para mim, então ela chorou, ela me deu um pouco de trabalho e eu fui lá e cedi. Então, assim, é muito importante a gente pensar assim, quais são os limites da minha casa que são inegociáveis? Isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. O que eu não aceito de jeito nenhum? O que eu quero estabelecer como hábito na vida dos meus filhos? Porque aí isso vai partir de um lugar dentro da gente de inegociável e de segurança. Então é mais fácil para a gente se manter firme no limite. Outra coisa que eu escrevi aqui para vocês é: seja breve e direto. Então, às vezes, a gente fica explicando coisas demais para as crianças e é muito difícil para elas processarem isso no cérebro delas. Lembra que eu falei que a parte do cérebro racional ainda não está desenvolvida? Vocês acreditam que essa parte racional ela só vai se desenvolver lá por volta dos 20 e poucos anos? Então, não adianta a gente explicar grandes coisas, trazer explicações muito profundas e elaboradas, porque isso pode confundir ainda mais as crianças. Então, você pode, por exemplo, até escrever um exemplo para vocês aqui. Se a criança está pulando no sofá, por exemplo, eu já falei 1000 vezes que não pode pular no sofá, eu já falei para descer, olha o seu pé sujo, você deu tantas palavras ali, tantas explicações que não ficou claro nem qual é o comando.
Então, assim, o limite ele precisa ser claro, né? Então, por exemplo, não pule no sofá, desça do sofá agora. As crianças, elas precisam de comandos muito certos. Então, ao invés até de você falar, filho, eu já falei, desce do sofá, dê o comando, desça do sofá agora, né? Não pule no sofá. Outra coisa que eu coloquei para vocês é a questão de ser firme e gentil. Parece até que tá um pouco batido essa coisa da firmeza e da gentileza, mas ela é muito verdadeira. A gente vem de uma educação que parece que para você ser firme, você precisa gritar, você precisa ser grosso, você precisa ser duro, mas a verdade é que a firmeza ela não vem disso. A firmeza vem de um lugar de dentro de nós, daquilo que é inegociável, daquilo que a gente sabe que a gente está fazendo porque é preciso, daquela segurança. Quando a gente tem essa firmeza, não importa, nossos filhos eles podem chorar, eles podem gritar, a gente não vai ceder, porque vem de um lugar que eu sei que é o melhor para ele, né? Então, firmeza não é gritar, é manter a sua posição sem ameaça, sem chantagem. Então, se a criança insiste, você repete calmamente o limite para ela de forma firme. Outra coisa que eu coloquei para vocês é assim, se possível, dê alternativas. Eu uso bastante alternativas aqui na minha casa. Eu gosto muito dessa estratégia. Eu acho que isso traz para as crianças uma sensação de autonomia, traz para as crianças uma sensação de participar, né, das decisões da casa. Mas eu não sou a favor da gente colocar sempre alternativas. Tem momentos que não tem alternativa. Tem momentos que a regra é essa. Tem momentos que o limite é esse. Mas, se dentro do seu contexto fizer sentido a alternativa, coloque. Né? Então, por exemplo, principalmente quando você está no começo de instaurar um hábito. Então, você está começando a colocar um hábito novo na vida do seu filho, vamos supor que seja de novo o horário de dormir. Ele não tinha horário de dormir e agora eu vou colocar. Então, de repente, você pode dar alternativas. Olha, não pode desenhar, mas pode ler um livro ali na cama antes de dormir. Essas alternativas no começo ajudam muito as crianças a compreender o limite, a fazer parte desse novo hábito que está sendo criado. E aí a outra estratégia que eu coloquei é a questão de resista à tentação de comprar o bom comportamento. A gente muitas vezes a gente foi também muito acostumado a ter sempre uma condição para fazer algo, né? Então, você pediu para o seu filho desligar a TV para comer, por exemplo. Então, você falou, ah, não, então tudo bem, mas ó, só se comer tudo pode assistir. A gente cede e a gente condiciona o limite, condiciona algo que deveria ser um comportamento normal e esperado por um comportamento que é condicionado a um prêmio. Isso é muito ruim, assim, no longo prazo, por isso que a gente precisa estar muito atento a isso. Agora, o que fazer quando a criança não aceita o limite? A primeira coisa que eu sempre converso com as mães é, esperem a emoção baixar. Eu vou fazer um vídeo para vocês falando exclusivamente sobre o funcionamento do cérebro e a diferença entre cérebro emocional e racional, mas de uma forma muito simples. Quando os nossos filhos estão tendo uma explosão emocional, isso pode acontecer frente a um limite colocado, ou seja, quando eles estão muito descontrolados emocionalmente, tomados pela emoção, a conexão dentro do cérebro para a razão ela é quase zero. Por isso que muitas vezes quando a gente está muito nervoso, a gente não está nem raciocinando, porque não tem essa conexão. Então pensa, além de não ter essa conexão, eles têm muito mais emoção do que razão. Então é muito difícil no calor da emoção o seu filho te ouvir. Por isso que eu falo, né? Espera a poeira baixar, espera a emoção passar para você trazer a razão. Então primeiro acolhe a emoção, depois traz a razão. Outra forma que a gente pode lidar um pouco quando a criança não aceita o limite é não entrar na luta de poder. Né? Pensa que você não vai entrar numa luta que não existe. Né? Você está disposto a ceder o seu poder como pai e mãe? Eu espero que não, né? Não deveria, e com certeza não. Então, quando a gente não está disposto a ceder o nosso poder, a gente nem entra numa luta de poder. A gente não dá nem essa opção para os nossos filhos. Então, se ela grita, mas eu quero muito, sei lá, não sei, assistir TV, você continua firme e você apenas vai repetir. Eu sei que você quer, mas não pode agora. E sem dar muito palco para aquela discussão, porque muitas vezes nós adultos também a gente acaba potencializando, incendiando uma discussão que nem era a intenção da criança, né? Lembra, a criança ela não tem ainda o cérebro racional tão desenvolvido assim para pensar, para estar criando uma estratégia para te provocar. Então assim, a gente não precisa dar tanto espaço para essas discussões. E acolher sem ceder.
Isso também é super importante. Quando a gente fala muito de acolher, de reconhecer sentimentos, de validar emoções, muitas pessoas acabam se confundindo. Que isso é você ceder, você fazer as vontades. Não é. Eu acho que isso vem também muito de uma falta de alfabetização emocional que a gente teve, né? Então, pra gente, às vezes, lidar com a emoção quer dizer que a gente está criando filhos fracos. Pelo contrário, né? Quando a gente entende as nossas emoções, quando a gente nomeia as nossas emoções, a gente passa a lidar com elas. E isso tem um poder gigantesco. Né? Elas não são mais ocultas, a gente lida com elas. Ou seja, a nossa razão vem antes da nossa emoção. Então, quando você falar para o seu filho está chateado, e você reconhecer que ele está chateado, isso não quer dizer que você cedeu à chateação dele, que você abriu mão do seu limite. Você pode falar, filho, eu sei que você está chateado. Eu sei, poxa, é muito legal brincar aqui, né? Eu sei que é difícil ir embora, mas a gente precisa ir embora. E a gente vai ver que lá, o que a gente vai fazer agora também é legal. Você vai ver que também existem outras coisas legais. Então você acolhe, você ajuda a nomear aquele sentimento e você ajuda a criança a encontrar uma solução para aquela emoção. Isso é muito, muito importante na vida adulta. E outra coisa que eu coloquei para vocês também é confiar no processo. Um hábito, ele não é colocado, ele não acontece de um dia para o outro. Um hábito, ele vem da consistência, ele vem da repetição. Então, confia no processo. Confia no processo da repetição, da previsibilidade, da consistência. Principalmente quando a gente está falando de colocar rotina, de colocar ordem em casa. Então, por exemplo, eu quero que meu filho me ajude a colocar a mesa. Poxa, um dia após o outro. O primeiro dia você faz junto, o segundo dia você coloca só o garfo, ele coloca o resto. O terceiro dia a gente repete. O quarto dia dá problema, não tem problema, eu volto, faço junto. É a repetição que leva os nossos filhos a terem hábitos dentro da vida dele. O que a gente conversou hoje, né? Que os limites, eles são fundamentais para o desenvolvimento saudável de uma criança. E que a criança, ela pode ter dificuldade para controlar suas emoções frente a um limite imposto. Isso se dá devido à imaturidade cerebral dela, porque ela ainda tem um cérebro emocional muito mais desenvolvido do que o seu cérebro racional. E que nós, adultos, temos um papel fundamental para ensinar as crianças a se regular, ensinar as crianças a lidar com aquele desconforto e também um papel fundamental de manter uma consistência e uma segurança nos limites que a gente coloca e que tudo isso pode ser feito com amor. Quando o limite ele vem do ensinamento e não da punição, ele é um ato de amor, né? Dizer não é um ato de amor para os nossos filhos. E um não que vem com acolhimento, um não que vem com respeito, um não que vem com segurança, constrói adultos que também sabem se autorregular e adultos que sabem respeitar o próximo. Então vamos lá colocar limite nos nossos filhos com amor?